Por mais que o universo pareça infinito e inatingível, há um lugar que acende nossa imaginação mais do que outros: o sistema Alpha Centauri. Ele está localizado a pouco mais de 4 anos-luz de distância da Terra. Na escala cósmica, essa é uma vizinhança muito próxima. E é justamente por isso que ele é um dos principais candidatos nas buscas por vida fora do nosso planeta. Dentro desse sistema, existe uma estrela especial. É Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol. Quando falamos sobre buscar vida em outros mundos, é natural que concentremos nossa atenção em lugares que estejam, ao menos, a uma distância acessível com tecnologias futuras. E Próxima Centauri, com seus planetas já descobertos, se encaixa perfeitamente nesse cenário. É como se estivéssemos olhando pela janela da nossa casa e vendo uma luz acesa na casa ao lado. O que será que existe ali? Mas ao mesmo tempo em que essa proximidade nos anima, recentes descobertas têm trazido um balde de água fria na empolgação de muitos astrônomos. Apesar de termos planetas na zona habitável dessa estrela, existem fatores naturais bastante complicados que colocam em dúvida a real possibilidade de vida por lá. Neste vídeo, vamos explorar essas descobertas e entender por que Próxima Centauri pode não ser o paraíso promissor que muitos imaginavam. O sistema Alpha Centauri é formado por 3 estrelas. 2 delas formam um par principal, Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. Essas 2 estrelas são mais parecidas com o nosso Sol. Elas orbitam uma a outra em uma dança celeste que dura cerca de 80 anos. Juntas, emitem um brilho visível aqui da Terra, sendo observadas há séculos pelos astrônomos. Alpha Centauri A é um pouco maior e mais brilhante que o nosso Sol, com cerca de 10% a mais de massa e um raio 22% maior. Alpha Centauri B, por sua vez, é menor, mas ainda assim tem brilho significativo. As 2 orbitam uma a outra separadas por uma distância que lembra a separação entre o Sol e Netuno, cerca de 3 bilhões de quilômetros. Agora, o terceiro elemento desse sistema é Próxima Centauri, também chamada de Alpha Centauri C. Essa estrela orbita o par principal a uma distância muito maior, e por isso é considerada uma companheira mais distante. Ela é uma anã vermelha, do tipo mais comum na galáxia. Tem apenas cerca de 10% da massa do Sol e emite tão pouca luz que é invisível ao olho nu. Mas é justamente ela que atrai os olhares da ciência atualmente, pois já sabemos que ela abriga pelo menos 2 planetas confirmados em sua órbita. Próxima B é o nome do planeta que mais chamou a atenção dos cientistas. Ele foi descoberto em 2016 e orbita a estrela Próxima Centauri a uma distância considerada ideal para a existência de água líquida. Isso significa que ele está na chamada zona habitável. Essa é a região ao redor de uma estrela onde a temperatura não é nem quente demais, nem fria demais, o que pode permitir a presença de oceanos, rios ou lagos em estado líquido, condição essencial para a vida como conhecemos. Esse planeta tem uma massa mínima de cerca de 1,17 a massa da Terra, e completa uma volta em torno de sua estrela a cada 11 dias terrestres. Isso significa que um ano em Próxima B é muito mais curto do que o nosso. Devido à baixa luminosidade de Próxima Centauri, o planeta não recebe calor em excesso, apesar de estar tão próximo da estrela. Em comparação com o nosso sistema solar, ele está muito mais perto da estrela do que Mercúrio está do Sol, mas a intensidade da radiação não é tão alta assim. Além de Próxima B, também foram descobertos outros 2 planetas em órbita dessa estrela. Um deles é Próxima D, um mundo menor, com cerca de 1/4 da massa da Terra. Ele está muito mais próximo da estrela e fora da zona habitável, o que o torna pouco provável como candidato à vida. Já Próxima C é um planeta ainda envolto em dúvidas, mas que teria uma massa aproximadamente 7 vezes maior do que a da Terra. Ele pode ser classificado como uma super-terra gelada ou um mini-Netuno. Sua órbita é longa, completando uma volta em cerca de 5 anos terrestres. Esses 3 mundos, cada um com características distintas, mostram que Próxima Centauri é um sistema dinâmico, mas também nos levam a um ponto importante: o ambiente ao redor dessa estrela pode ser muito mais hostil do que imaginamos. As anãs vermelhas como Próxima Centauri são as estrelas mais comuns da nossa galáxia. Elas representam cerca de 70% de todas as estrelas da Via Láctea. Apesar disso, elas têm características bastante peculiares que dificultam a vida de qualquer planeta que orbite ao seu redor. Para começar, sua luminosidade é muito baixa. A luz visível que elas emitem é mínima, predominando a radiação no espectro do infravermelho. Isso faz com que a zona habitável dessas estrelas fique incrivelmente próxima do núcleo estelar. Essa proximidade causa problemas. Um dos principais é a atividade magnética intensa dessas estrelas. Elas são jovens, inquietas e extremamente temperamentais. Durante as fases iniciais de sua vida, costumam emitir fortes erupções estelares, conhecidas como flares. Esses flares vêm acompanhados de ejeções de massa coronal, eventos que liberam grandes quantidades de radiação ultravioleta e raios X.
A radiação emitida por esses eventos pode ser dezenas ou até centenas de vezes maior do que a radiação que a Terra recebe do nosso próprio Sol. Esses ataques constantes de radiação podem destruir as atmosferas dos planetas que orbitam a estrela. A não ser que esses mundos tenham campos magnéticos muito fortes, suas atmosferas podem ser arrancadas ao longo de milhões de anos. E isso é extremamente perigoso. Sem atmosfera, não há retenção de calor, não há proteção contra partículas energéticas, e não há condições mínimas para a estabilidade da água em estado líquido. É como se a própria estrela estivesse lentamente corroendo seus planetas, tornando-os estéreis, um processo que pode transformar mundos habitáveis em desertos como Marte ou em caldeirões inabitáveis como Mercúrio. Outro efeito colateral da proximidade entre os planetas e a estrela é o chamado travamento por maré. Esse fenômeno ocorre quando um planeta gira tão lentamente que acaba mostrando sempre a mesma face para sua estrela. É o mesmo que acontece com a nossa Lua, que sempre exibe a mesma face para a Terra. Em Próxima B, é muito provável que esse travamento já tenha acontecido. Isso significa que um lado do planeta está eternamente sob a luz da estrela, recebendo radiação constante, enquanto o outro lado vive em uma escuridão permanente. O contraste térmico entre os dois hemisférios pode ser brutal. De um lado, calor extremo e radiação destrutiva. Do outro, frio congelante e ausência completa de luz. Nessa configuração, a atmosfera, se existir, precisa ser capaz de transportar calor do lado claro para o lado escuro. Caso contrário, a vida teria que se restringir a uma estreita faixa entre os dois extremos, conhecida como linha do terminador. Essa região intermediária pode ter temperaturas mais amenas e condições relativamente estáveis. Alguns cientistas sugerem que, se a atmosfera for densa o suficiente, a circulação de ventos poderia criar zonas habitáveis nessa faixa. Aí, talvez, pequenos ecossistemas pudessem surgir. Mas essa é uma possibilidade altamente especulativa. Tudo depende da composição atmosférica, da presença de um campo magnético e da estabilidade a longo prazo do clima. No momento, não temos informações suficientes para afirmar que essas condições existem em Próxima B, e isso deixa muitos cientistas bastante céticos. Apesar de todos os desafios, as anãs vermelhas possuem uma característica fascinante: sua longevidade. Enquanto nosso Sol tem uma expectativa de vida de cerca de 10 bilhões de anos, uma anã vermelha como Próxima Centauri pode permanecer estável por trilhões de anos. Isso mesmo, trilhões. Isso significa que seus planetas têm uma janela de tempo imensamente longa para a possível formação e evolução da vida. Com o tempo, a atividade magnética dessas estrelas tende a diminuir, as erupções se tornam menos frequentes, e a radiação intensa começa a se acalmar. Em teoria, isso poderia permitir a reconstrução de atmosferas perdidas ou até mesmo a estabilização de ambientes antes inóspitos. Em um universo tão antigo e com tantas possibilidades, talvez alguns mundos consigam sobreviver ao caos inicial e se tornem habitáveis em estágios mais avançados da vida de suas estrelas. Mas, por enquanto, a realidade é mais desanimadora do que empolgante. A combinação de radiação intensa, travamento por maré e erosão atmosférica coloca em xeque a viabilidade de vida em Próxima B. E embora ainda tenhamos muito a aprender, já sabemos que o ambiente ao redor das anãs vermelhas não é amigável. A própria natureza dessas estrelas pode ser o maior obstáculo para a vida que tanto procuramos. Ainda assim, compreender esses desafios é essencial. Cada descoberta nos ajuda a refinar nossas buscas e a entender melhor onde, quando e como a vida pode surgir em outros cantos do universo.